Agora indo para a parte um pouco mais prática, tá? Eu quero mostrar um pouco aqui de uns exemplos de código. Eu já trouxe alguns exemplos aqui prontos para facilitar aqui, ser um pouco mais rápido o vídeo, não se estender tanto. Mas no primeiro caso que ele comenta lá, da gente ter nomes significativos nas variáveis, então ao invés de ter uma variável com nome pequeno, com nome que não significa nada, que A, X, qualquer coisa, A1, B2, blá blá blá, coloca algo significativo no nome da variável, ou seja, putz, aqui eu estou estabelecendo uma data, que corresponde à data de hoje, então coloquei aqui o nome de hoje. Nesse caso, por exemplo, que ele fala para você não confundir o seu leitor ali, dando no nome da variável um tipo que é diferente do tipo que ela está carregando. Nesse caso aqui a variável está falando que ela está carregando um array de nome, mas na verdade ela é um objeto que tem uma propriedade de names que é um array. Então é diferente desse caso aqui de baixo, que de fato é um array de nomes. O tipo corresponde e o significado também corresponde ao que ela está carregando. Outra questão que ele fala a respeito das abreviações, né? Então, o que significa essa palavra aqui, no final das contas? Não está tão claro. Aí aqui embaixo a gente traz um exemplo um pouco mais legível disso, que já está vinculado com aquela outra dica de trazer sempre nomes pronunciáveis, né? Então aqui a data de nascimento em string no formato brasileiro, tá? Então aqui fica muito mais claro saber o que se refere àquela variável. Outra questão que ele fala em relação a usar nomes pesquisáveis, né? Como eu comentei, ao invés de usar números soltos, ao invés de ter o 3 aqui solto nesse código, né? Para quantidade de trabalho, ele está verificando se a quantidade de trabalho é maior do que 3. O que é 3? É a quantidade de empregados. Então o que é mais fácil? Putz, você fazer uma condição que fique mais claro qual que é a comparação que ele está fazendo. 3 aqui no if não significava nada, né? Outra questão aqui que eu comentei relacionado também ao nome, a usar constantes ao invés de string solta, né? Então é muito melhor você deixar como uma constante ou como um enum aqui nesse caso para fazer as comparações do que simplesmente fazer a comparação com a string solta aqui no if. Isso acaba facilitando para a manutenção. Se você tiver outros ifs, por exemplo, que precisam verificar esse status, você usa sempre a mesma variável. Se precisar mudar esse nome dessa variável algum dia, o valor na verdade desse status, você vem aqui simplesmente nessa variável e altera. Aqui eu já trago também um link com os comentários. Então, comentários de to-dos que ele comenta que ele fala que é válido, né, da gente usar. Então aqui ele já traz também um exemplo disso. Outra coisa relacionada à boa prática de condicionais, ao invés de você ficar usando diversas condições no mesmo if, então nesse caso aqui, ele tem duas condições, né? Ele tem essa primeira condição e ele tem essa segunda condição. Ao invés de colocar essas condições dentro desse if aqui, ele coloca em uma função e essa função é chamada no if. Quando você faz a leitura, fica muito mais fluido, né? Então fica muito mais claro você entender o que está acontecendo. Então é como se você estivesse lendo de fato ali um parágrafo, um livro, um trecho, alguma coisa do sentido. Relacionado ao comentário, mais uma vez, aqui é um exemplo de comentário informativo, né? Então aqui tem uma regex que valida CPF, que extrai, né, CPF ou CNPJ, e aqui tem um exemplo de como que é o formato que essa regex aceita receber, tá legal? Então isso aqui é um pouco das dicas práticas desse primeiro livro, Código Limpo, do Robert Martin, beleza?